Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Há exatos 500 anos, no dia 31 de outubro de 1517, acontecia um fato que provocou a maior mudança no cristianismo. Trata-se da Reforma Protestante, liderada pelo então monge agostiniano Martinho Lutero, que através de suas 95 teses questionou diversas condutas praticadas pelo catolicismo romano. E para falar da Reforma Protestante, nós convidamos o doutor em teologia, professor universitário e pastor da Igreja Presbiteriana, Ronaldo Cavalcante. Muito boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar aqui. É uma honra tê-lo aqui, inclusive nessa data de hoje, para discutir um assunto tão interessante para o mundo ocidental, né? A honra é toda minha. E para nos ajudar na conversa com o professor, nós convidamos o Tom Fernandes, ele que é jornalista e editor de livros, vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo pela primeira vez com a gente. Tom, muito obrigado, um prazer ter você aqui. Boa noite, o prazer é meu. E compondo a mesa, a jornalista Honória Ditz, ela que é jornalista, tem um programa de rádio na Vinha FM, um programa de debates também, é o Mesa de Notáveis, né? Mais uma vez com a gente aqui, mais uma vez um prazer em te receber, Honória. Prazer muito grande, Enzo, numa data tão importante dessa, 31 de outubro, 500 anos da Reforma Protestante. Pois é, professor, 500 anos, inclusive o senhor lançou já o livro 500 anos da Reforma Protestante, é um dos organizadores desse livro, ou seja, marcando esses 500 anos. Mas a primeira pergunta, até de uma forma mais quase que didática para o nosso telespectador, o que foi a Reforma Protestante? Bom, foi um movimento que nasceu na obscura Alemanha, quando comparada com o Renascimento italiano e com a França e tudo mais. A Alemanha não figurava entre as nações mais poderosas, mas naquele momento o monge Martinho Lutero, ele se revoltou contra determinadas práticas da Igreja Católica, que era a própria igreja dele, né? Ele não existia protestantismo nesse momento. Então ele se revoltou e, como você bem disse na apresentação, ele afixou 95 teses sobre a cobrança de indulgências. Indulgências era uma prática antiga, mas que naquele momento estava sendo praticada com um forte objetivo econômico, ou seja, a terminação da Basílica de São Pedro, ou seja, angariar fundos para terminar a construção da Basílica de São Pedro. E a indulgência não é nada mais que isso, ou seja, conceder à Igreja, conceder o perdão para as pessoas desde que elas paguem uma quantia. E isso calou muito fundo no coração dele e ele escreveu essas 95 teses. E, detalhe importante, essas teses foram escritas em latim. Ele queria primeiro fazer uma confrontação com o próprio clero, com a direção da igreja, e não simplesmente... A língua culta na Europa era só o latim. Era o latim, ou seja, então ele queria falar com a igreja, que era a própria igreja dele. Ele era um sacerdote e também professor de teologia na recém-criada Universidade de Wittenberg. E essas teses, qual que foi o impacto imediato? Porque também a Bíblia naquela época era só em latim. As pessoas não tinham conhecimento. A leitura da Bíblia do Martinho Lutero veio antes ou depois que ele escreveu essas teses? Não, as teses elas foram escritas e publicadas em 1517. A Bíblia vai ser traduzida para o alemão alguns anos depois, em 1521, quando ele está... Já como efeito da reforma? Como efeito da reforma, ou seja, depois de 1517, isso abriu o início de uma ruptura. E a resposta católica foi muito forte, ou seja, houve uma ameaça de excomunhão, que é a bula Exsurge Domini, ou seja, o Senhor se levanta contra a heresia, e essa bula foi rasgada por Lutero e queimada, junto com livros religiosos, junto com o corpo discente, os alunos de Lutero e colegas professores de Wittenberg. Posteriormente a isso, houve uma tentativa de convencer Lutero de voltar atrás, de renegar o que ele estava já falando e escrevendo, porque em 1520, ou seja, 3 anos depois, ele escreveu 3 tratados. E um deles é o Tratado sobre a Liberdade Cristã, ou da Liberdade Cristã, que é um comentário dele sobre a Carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo
um dos livros, uma das cartas do Novo Testamento, e essa carta ela é muito forte na questão da liberdade, porque era um libelo contra a escravização que o judaísmo, na época do cristianismo nascente, tentava impor. Então, o Lutero fez uma comparação entre judaísmo e cristianismo antigo com o catolicismo e a religião nova que poderia nascer dali, né? E enfatizou muito a liberdade. E isso causou um mal-estar muito grande, que confluiu para uma reunião importantíssima em Worms, uma cidade da Alemanha, perante o imperador Carlos V, dieta de Worms. E nessa reunião, ele foi instado a renegar, os livros dele foram colocados sobre a mesa, foi perguntado a ele se ele tinha escrito aquele material, ele confirmou. E aí depois, bom, você renega? Ele falou, eu quero uma noite para pensar. Então ele não estava totalmente fechado. Ele ainda pensava em continuar na Ele igreja pensava católica. porque ele não existia outra igreja. Essa é a igreja dele, que ele dedicou a sua vida, no mosteiro agostiniano e depois como professor de teologia na universidade. Voltou e disse aquela coisa que ficou famosa e notória, se vocês me provarem que eu estou errado, usando a Sagrada Escritura, eu renego o que eu escrevi. Mas não é bom trair a própria consciência, ou seja, então se vocês me provarem, eu aceito. Claro, isso não foi feito e ele teve que sair quase que escoltado, na verdade, porque teve um príncipe que o ajudou, que é o príncipe da Saxônia, Frederico, e levou ele para um castelo de Wartburg. Nesse castelo de Wartburg, ele fica 11 meses como incógnito, com outro nome, tipo Cavaleiro Jorge, entrou de capuz e tudo, porque ele estava sendo banido. Ou seja, uma vez que ele rompeu com a dieta de Worms, ele era excomungado, né? Um excomungado e politicamente qualquer um podia prendê-lo ou matá-lo. Então ele tinha que ser protegido e o Frederico cuidou disso. Nesse tempo é que ele escreve, traduz o Novo Testamento primeiro, do grego para o alemão, criando Professor, inclusive termos novos da língua alemã e tudo. Professor, Sim. nesse tempo em que ele está passando por todo esse processo, nesse tempo em que ele está fugindo, né, que ele está traduzindo, ele também reflete sobre o modo, não só sobre a fé, não só sobre a igreja, mas sobre a própria vida dele. Ele tem contrai o casamento, né, com Catarina von Bora, começa a escrever sobre novos hábitos, começa a desenvolver novos hábitos. Tem a famosa frase, né, eu apenas preguei a palavra e fui beber uma cerveja. Esse Lutero mais humano, esse Lutero menos santo, Mais pecador. mais humano, ele não é muito distante do Lutero que hoje, que a gente vê nos filmes, que a gente vê nos livros, que a gente vê como um herói sem medo, sem nenhuma contradição? Olha, Tom, essa é uma pergunta importantíssima e que tem sido feita nesses 5 séculos, né? Porque aconteceram 2 reações assim em relação à reforma. Uma primeira reação católica que demonizou, De reação mesmo, de reação, a gênese da palavra, né? reação, que demonizou o que o Lutero escreveu, falou e tudo aquilo que estava nascendo. E como é que foi feito isso? Através de biografias que foram escritas. Nós temos uma meia dúzia de biografias importantíssimas em alemão, dizendo que ele era um psicótico, um endemoniado, citando textos bíblicos para dizer que, ou seja, desqualificando o reformador. A outra reação é a reação protestante, a reação daqueles que entraram na coisa, que foi de mitificar o Lutero. A mitificação também é a médio e a longo prazo é um malefício muito grande. Não há uma incoerência aí, porque uma das teses dele, de Calvino, Zwingli e tal, era a não iconoclastia, não santos. Exatamente. Não acaba-se, de certo modo, santificando um pouco. Lógico, é por isso, ou seja, por isso é um malefício. Eles não conseguiam, ou seja, para responder à reação virulenta da igreja estabelecida, eles foram puxar o pêndulo para o outro extremo. E nessa puxada de pêndulo,
Lutero e Calvino e outros foram mitificados, quase como santos, né? Como ícones. Então isso foi muito forte e o Lutero fez questão em muitas ocasiões de desmistificar isso. Ele era uma pessoa, como você citou, eu estou aqui com o Amsdorff e acho que é o Wolfgang Capito tomando a minha cerveja e vocês estão chamando esse movimento de igreja luterana? Imagine, eu não fiz nada, quem fez tudo foi a palavra de Deus. Então ele se surpreendeu, ele ficou muito enraivecido, porque ele era de um temperamento, há uma concordância, ele era de um temperamento sanguíneo ou colérico. Os psicólogos têm trabalhado, psicólogos famosos, conhecidíssimos, têm trabalhado muito sobre a personalidade dele, e agora, nos 500 anos, tem mais uma pleiade de livros só sobre essa temática, tentando entender mais sobre a personalidade dele. E ele, então, fez questão de desmontar essa mitificação que se fazia, porque ele era exatamente isso, né? Ele não media muito as palavras, ele tinha um temperamento de altos e baixos muito forte, ele afirmava e às vezes ele negava, ele ia e voltava, diferente de Calvino, que tinha uma performance mais linear, mais racionalista, quase cartesiana. O Lutero é dialético. O paradoxo é a palavra dele. Ele, por exemplo, cunhou a frase, o cristão é simul justus et peccator, ou seja, é simultaneamente justo e pecador. Ou seja, não há como desfazer esse paradoxo e, portanto, não há como desfazer essa tensão. A vida cristã é uma tensão. Por quê? Porque somos humanos, estamos querendo trilhar os caminhos divinos, os caminhos de Deus, mas somos humanos, a nossa essência é diferente. O texto de Isaías, que ele tão bem usou, os meus caminhos, diz Deus, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então essa tensão vai estar presente em toda a vida do Lutero. O Nietzsche poderia dizer dele, humano, demasiado humano. Então, vamos para o primeiro intervalo e promessa aqui que eu volto com você. Ó, a conversa está tão interessante que já foi o primeiro bloco. O Roda de Entrevista de hoje, na data dos 500 anos da Reforma Luterana, tem como convidado especial o teólogo, professor universitário e pastor Ronaldo Cavalcante. Voltamos em instantes. Olha aí, a conversa não parou no intervalo, está muito interessante. Nós vamos dar prosseguimento a essa entrevista com o teólogo e professor universitário Ronaldo Cavalcante sobre os 500 anos da Reforma Luterana. A Honória estava com uma pergunta pronta no bloco anterior. Passo a bola para você, Honória. Então, pastor, o senhor falou do temperamento dele, que era um temperamento sanguíneo, uma pessoa forte na forma de pensar. E quando ele começou a ler a Bíblia, mudou alguma coisa no temperamento dele? Porque até então, até uma pergunta que eu quero perguntar para o senhor, até no aspecto histórico. Como que era possível alguém se preparar para ser um monge, um sacerdote, sem ter acesso à leitura da Bíblia? O que mudou na vida de Lutero a partir do momento que ele teve acesso à palavra de Deus? Bom, eu não sei se é do domínio de todos, mas a vocação dele foi uma vocação assim muito pontual. Ele estava caminhando com um amigo no meio de uma tempestade, indo exatamente para Erfurt, onde era o lugar da universidade, porque ele estudava direito, né? Ele estava fazendo direito. Então, num caminho, numa das viagens a pé, um raio fulminou um amigo dele e ele se perguntou, por que não eu? Há um biógrafo que diz que ele fez um voto. Exatamente por conta da tempestade furiosa, ele fez um voto no sentido, valha-me Santa Ana, se a senhora me livrar dessa, eu me torno monge. E ficou com isso na cabeça depois de um tempo. O fato é que se despediu dos amigos depois de algumas semanas e subiu a parte alta da cidade de Erfurt, na Alemanha, onde tinha um mosteiro agostiniano, e ali ele se tornou monge. Entrou em 1505, ficou até 1512, quando foi para dar aula na universidade. Nesse tempo, Honória, de mosteiro, ele teve contato com a Bíblia. Mas ele fazia todos os compromissos, os votos monásticos, são 3 votos monásticos, pobreza, obediência e de obediência à igreja, de simplicidade, de castidade, são 3 votos. Mas ele não sentia que Deus era amigo dele.
Ele falou isso várias vezes. Ou seja, eu faço tudo o que tem que fazer, mas Deus para mim é um juiz, é um carrasco, é um vingador, ou seja, eu não dou conta disso. E ele tinha um confessor, um grande amigo dele, que é o Staupitz. E o Staupitz, então, Johannes Staupitz, falou assim: Lutero, faz o seguinte, leia a Bíblia. Professor, leia a Bíblia. Sim. Esse Lutero que tinha essa relação também dialética com Deus, muitos teólogos dizem, muitos teólogos argumentam que foi Lutero quem transformou a teologia, nesses estudos dele, transformou a teologia de algo divino para algo humano. Uhum. E que a grande busca dele era fazer com que a igreja deixasse de ser apenas uma coisa vertical, uhum, né, de levar o homem até Deus, mas que passasse também a ser uma coisa horizontal, ou seja, trouxesse comunhão e fosse ao chamado perdido, e fosse à comunidade, e fosse a sua região, que não ficasse apenas nesse eixo vertical. Hoje que nós estamos comemorando os 500 anos de reforma, hoje a igreja ainda cumpre a igreja protestante especialmente, ela cumpre esse chamado horizontal de Lutero, ela vai à sua comunidade, ela está presente na sua cidade? Olha, Tom, a igreja ela continua sendo igreja de pessoas humanas, né? Ou seja, ela é uma instituição humana, mesmo que ela tenha uma vinculação, que ela tenha sido idealizada por Cristo. Se você perguntar para um católico, não, a igreja é a presença de Deus na terra. De alguma maneira o protestante quis fazer isso também de uma forma distinta, mas essa era a coisa. Mas o homem, o ser humano é o mesmo. Então ele vai e vem, ele sobe e desce, ele tem altos e baixos. Então isso obscurece muito a sua missão, a sua vocação, ou seja, a recepção da palavra de Deus por cada um de nós, ela é muito distinta e ela é limitada. E o Lutero falou isso o tempo inteiro, ou seja, se tem algo que marca a trajetória humana, é a imperfeição. Por isso que ele falou justo e pecador ao mesmo tempo. Uhum. A imperfeição, ou seja, por mais bem intencionados que sejamos, a recepção que fazemos do Evangelho é a nossa recepção, portanto é uma recepção humana. Então isso deita por terra qualquer tipo de ufanismo, qualquer tipo de domínio da verdade, ou seja, eu tenho a verdade, como se ela fosse uma posse minha, porque agora eu sei, eu conheço a verdade. O Lutero nunca quis isso. Não vou dizer que outros reformadores, inclusive da linha mais calvinista, não tenham dito esse tipo de coisa, mas o Lutero sempre se viu como imperfeito, como limitado, e ele caminhou assim até o final da vida. Então eu acho que a leitura que ele adquiriu dentro do mosteiro foi uma leitura simplificada. Ou seja, é interessante isso, porque o Lutero, a formação dele no mosteiro, em Erfurt, foi a formação baseada em um filósofo inglês chamado Ockham, Guilherme de Ockham, que deu origem ao nominalismo. O Guilherme de Ockham tinha um princípio que é chamado a navalha de Ockham. Você tem que cortar os excessos. Para você chegar na verdade, ou numa posição mais interessante, você corta os excessos. O Lutero achava que havia um excesso de religiosidade ou de cristandade, e que o cristianismo medieval acumulou muita coisa em 1500 anos, e ele está simplesmente querendo simplificar. Ou seja, ele queria ser um pouquinho mais mundano, né? Eu acho que a Honória estava querendo... Eu acho que vai por aí mesmo, mas o Evangelho mesmo diz que, quando Jesus fala que é o resumo da lei toda? Amar a Deus, a questão vertical, e amar o próximo como a si mesmo. Então são duas retas aí, né? Uma vertical e uma horizontal. O Lutero ficou fascinado com essa coisa. Ou seja, a igreja tem que ser para o próximo, tem que ser para os outros. Ele errou em muitos lugares, em muitos momentos, evidente que errou. Ele errou com os judeus, ele errou com os camponeses,
ele errou com indivíduos, ele errou com mulheres, ele errou... Porque ele aceitou a repressão de príncipes, as revoltas camponesas. Exatamente, essa é uma das manchas. E o luterano que estuda, que não é só confessional, mas que ele estuda os acontecimentos de maneira científica, reconhecem isso. Existem hoje já vários movimentos dentro da igreja luterana no mundo inteiro fazendo meia-culpa, como os calvinistas franceses fizeram há muito tempo atrás, pedindo perdão pelo caso Servetus, o médico espanhol que foi condenado à morte por ordem de Calvino, ou pela anuência do Calvino. Então, eu acho que a reforma tem luzes e também tem sombras, vamos dizer assim. Qual que era, Tony, por favor, qual que era o contexto da época da reforma, quando Lutero, porque parece que foi um contexto propício. O senhor acha que o Lutero foi o homem certo no momento certo da história? Demais, demais. O que estava acontecendo no mundo? Claro, sabe o que é, Honória? Antes do Lutero, várias pessoas falaram a mesma coisa que ele falou. Exatamente a mesma coisa. Tipo, a reforma, a necessidade de renovar a igreja. A palavra que o Vaticano II usou na década de 60, de ornamento, né? A renovação da igreja. Com João 23. Com João 23, ou seja, era isso que o Lutero queria. Ele não queria fazer uma revolução, mas os fatos históricos, eles são muito dinâmicos. Então o Lutero, na verdade, ele queria fazer uma reforma da igreja a partir do que ele descobriu que foi a escritura aconselhado pelo monge Staupitz. Então ele começou a reler a Bíblia, e essa releitura ele descobriu, caramba, mas então não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio, o justo viverá pela fé. Então ele descobriu, o Abraão lá atrás foi justificado pela fé. E nós estamos tentando fazer as obras da lei para tentar conseguir a salvação. E agora eu descobri que não, eu posso ter paz com Deus se eu creio. Agora, eu vou fazer boas obras? Vou, mas como uma gratidão, ou como uma consequência daquilo que Deus fez para mim. Mas além desse aspecto religioso da igreja, pastor, o que acontece? Porque a igreja também dominava durante a Idade Média, que durou 1000 anos da história. Exatamente. Entre 800 anos para 1000, ou seja, é mais ou menos isso. A igreja dominava toda a ideologia, a economia da época. Então, como que era o contexto político, o contexto econômico quando Lutero chegou? O que favoreceu a reforma? A igreja católica. A igreja católica. O Lutero está colocado num momento que a gente chama de viragem, na esquina, vamos dizer assim, na virada, porque você tem a questão econômica, o feudalismo já está dando seus últimos suspiros. A questão, a ascendência da burguesia comerciante, ou comercial e mercantilista, a visão astronômica do mundo depois do Copérnico e vai ser depois do Galileu, ou seja, a mudança, ou seja, a Terra não é mais o centro. Não mais o geocentrismo. As primeiras viagens de circunnavegação acontecem antes da reforma. Né? 1492 o Colombo chega por aqui, o Cabral já tinha chegado aqui. Então, tudo isso é uma mudança muito grande. E a principal herança que foi importante para o Lutero foi o humanismo renascentista, né? Aquela coisa do indivíduo. O indivíduo ele pode dar uma resposta pessoal e individual a Deus. Ele não precisa de uma estrutura hierárquica ou eclesiástica no meio. Ele pode fazer. Então, o Lutero está exatamente nessa esquina, Honória, e por conta disso, as coisas acontecem. Então, é o que a gente fala... É uma plenitude, né? Uma plenitude dos tempos, os tempos amadurecidos para que acontecesse. Porque o Wycliffe, o João Hus, o Savonarola, anteriores a Lutero, todos falaram praticamente a mesma coisa e a reforma não aconteceu. E outra coisa, talvez a coisa mais importante, Enzo, que foi fundamental para Lutero, em 1450 nós temos a invenção da imprensa. Então você podia, a panfletagem nessa época foi, a gente considera o momento da imprensa como se fosse a internet hoje, mudou radicalmente. Correto, foi outro alemão, né, o Gutenberg, que inventou a imprensa, e o Lutero usou muito a imprensa para difundir a Bíblia em alemão. Mas nós temos que ir para o intervalo e eu volto no próximo bloco. O Tom também está com a pergunta engatilhada, eu volto com você, Tom. Voltamos em instantes. O
Roda de entrevista desta noite discute os 500 anos da Reforma Protestante. O nosso convidado especial é o professor, teólogo e também pastor Ronaldo Cavalcante. Ele que lançou recentemente esse livro 500 anos da Reforma Protestante, justamente analisando, né, com vários autores, ele é um dos organizadores do livro, contando um pouco do que aconteceu, o que acontece na humanidade, no mundo ocidental, nesses últimos 500 anos. No bloco anterior, o Tom Fernandes estava com uma pergunta pronta para o professor. Tom, é com você. Professor, a gente vive hoje um momento em que muitos cristãos questionam o que está acontecendo com a igreja dita cristã evangélica hoje no Brasil. Eles falam de uma espiritualidade de consumo, de uma espiritualidade de redes sociais, daquela coisa, eu consumo para ter fé, vou a shows, compro coisas para mostrar que estou tendo fé. Um momento, pelo que o senhor falou, parecido com o momento da viragem, um momento propício lá da reforma, o momento das indulgências, das né? indulgências, em que muitos cristãos, naquele momento, cristãos católicos, estavam estupefatos com o que estava acontecendo. A minha pergunta para o senhor hoje, nesse momento que a gente está aqui, hoje, 31 de outubro, 500 anos de reforma protestante, nessa modernidade tardia, nessa pós-modernidade que estamos vivendo hoje, como a igreja pode voltar a ser relevante nesse sentido de comunidade, nesse sentido de ir ao próximo e não mais viver dentro de si como se fosse, até tema de um livro do senhor, né, como se fosse um gueto? Uhum. Olha, Tom, essa é uma questão também muito debatida, porque o que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, no nosso país, a gente chama de igreja evangélica, né? Um nome mais conhecido, né? Eu sou evangélico, né? Terminologicamente, o católico também é um evangélico. Exatamente, Só que aqui fez essa divisão e o evangélico englobaria, em tese, todos os protestantes. O que se nota, no entanto, é que a prática da igreja evangélica brasileira, ou seja, no sentido geral, é mais ou menos isso que você descreveu, ela é muito semelhante ao momento em que aquilo que o Lutero combateu como sendo as indulgências. O que era a indulgência? Você fazer alguma coisa e pagar por isso e receber o perdão como um tipo de mercadoria. O que a gente nota no Brasil hoje, e na América Latina, na África, nos Estados Unidos mesmo, né, e até na Europa, é que existe quase que um tipo de supermercado da fé, né? Então você paga por alguma coisa que você está necessitado. Então você descreve o que é a igreja, a determinada igreja ou determinado te promete isso desde que você cumpra um determinado ritual ou que pague uma determinada quantia. Ora, isso está muito longe daquilo que era tanto o catolicismo primitivo, mais antigo, que é a questão da relação com Deus e da relação com o próximo, quanto do protestantismo quando ele nasceu. É exatamente o contrário, ou seja, de alguma maneira a própria igreja evangélica está revivendo as práticas medievais, naquele sentido então está precisando católico. de uma reforma dentro da reforma? Eu acho Separar que sim. o joio do trigo? Eu acho que sim. Agora, os nossos tempos são muito distintos, ou seja, a fragmentação. Naquele momento, em cada cidade você tinha uma igreja. A igreja no centro da cidade era um burgo, né? Um feudo que veio para a cidade, e hoje você tem uma fragmentação que é impossível. Como é que a gente vai ter um Lutero hoje? Como é que ele vai fazer? Nós temos líderes e líderes e líderes dentro. Você acredita que hoje é impossível, nesse contexto, falar de uma teologia protestante? Existem teologias ao gosto de cada freguês? Não se fala mais em protestantismo no singular. Acabou isso. Isso é uma quimera hoje. Ou seja, isso foi um passado glorioso, mas isso já era, vamos dizer assim. Existem protestantismos. E nesses protestantismos você tem variações. Agora, o próprio protestantismo semeou um tipo de verdade ou de prática que, de alguma maneira, levou a isso. Ou seja, cada pessoa pode ler a Escritura, certo? Porque como é que acontecia antes? O pacote já vinha pronto. A igreja faz a interpretação do livro, da carta de Paulo e dá para o fiel. O fiel apenas repete. O que o Lutero e outros fizeram? Não, mas cada pessoa, cada indivíduo é um sacerdote.
é uma doutrina luterana chamada sacerdócio universal de todos aqueles que creem. Ora, se a pessoa é sacerdote, de alguma maneira ela está empoderada, ela se sente empoderada. Ela não apenas vai ler, mas ela vai interpretar, e foi isso que aconteceu. Ou seja, a liberdade de consciência, a liberdade de exame e liberdade de expressão, que são conquistas da Reforma Protestante, do Renascimento, mas especialmente da Reforma, elas têm um lado sombrio dessa liberdade, que é a interpretação de qualquer maneira. Perfeito. Né? Professor, deixa eu só complementar aqui. O senhor falou agora do sacerdócio universal, desse todo crente empoderado, todo aquele que crê é um sacerdote. No primeiro bloco a gente pincelou sobre a questão do casamento de Lutero, da Catarina Fombora. Por que hoje, 500 anos depois, que estamos aqui novamente comemorando os 500 anos da Reforma, o papel da mulher dentro da igreja ainda é tão diminuto? Ainda é a questão da submissão completa ao marido, estar calada dentro de igreja, é a questão da não ordenação ao presbitério na maioria das igrejas cristãs evangélicas, assim como no catolicismo, né? O espaço sacerdotal também, né? O espaço sacerdotal para a mulher é quase nulo. E essas questões de fecundidade, de planejamento familiar, que muitas igrejas também acreditam que é uma heresia, que é pecado, que é ir contra a vontade de Deus, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da mulher dentro da igreja. Olha, hoje. Tom, o protestantismo, ele dá uma preponderância para a mulher com limites. As igrejas históricas, todas elas, com exceção da igreja presbiteriana, todas elas ordenam mulheres. A sua é presbiteriana, Presbiteriana. não ordena. Esse é um lamento que eu faço há 25 anos atrás. Tem uma presbiteriana independente, que é uma divisão dessa presbiteriana do Brasil, que ordena. Que já está ordenando, já tem diaconisa, já tem presbíteros e vai partir para o pastorado. A igreja metodista tem, a igreja anglicana tem, a igreja luterana tem. Acho que a batista não tem. E a igreja batista não tem, mas tem movimento. A igreja batista, como é um sistema congregacional, cada igreja define o seu modus operandi e vivendi, ela tem uma liberdade maior de fazer. Então nós temos igrejas batistas que já tem. Eu tenho uma amiga minha que é teóloga, terminando o doutorado agora, a Odia, que é lá de Maceió, que ela é pastora da igreja batista. Agora, se vai para a convenção batista anual, aí quebra o pau. Ou seja, mas como é que vocês fizeram isso? Não pode e tal. Então é uma luta muito grande. A igreja presbiteriana, a gente sempre leva os documentos propondo, olha, isso tem que ser revisto, porque não é possível, porque o cristianismo ele igualizou mulher, homem, escravo e livre, grego e judeu. Isso é um texto da Bíblia. Não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem grego. Já que nós estamos na questão de gênero... da submissão que fala na Não, Bíblia. aí são interpretações. Por quê? Porque existem interpretações em Paulo, isso é uma coisa muito controversa, viu, Honória? Porque o Paulo que escreve é o Paulo que veio do mundo da sinagoga. Esse é o Paulo apóstolo. O Paulo apóstolo. Saulo de Tarso virou Paulo, o Paulo de Tarso. Ele foi criado como fariseu, como da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que está lá. E o Paulo, ele tem uns rompantes de liberdade, coisas impressionantes, esse texto mesmo que eu citei agora há pouco, mas ele tem também essa presença, essa herança da sinagoga, onde a mulher também ficava atrás da treliça, lá no fundo da igreja, ela não podia falar. Então, a gente tem que fazer uma leitura mais crítica do que Paulo é que está falando ali, né? Ou seja, esse é um tema controverso, não dá para a gente explorar aqui, mas enfim, tem isso aí. Professor, eu quero voltar o Odierno para o momento de hoje, né? O Tom puxou esse assunto agora há pouco, sobre outros aspectos. É lógico que existem igrejas, denominações, você não pode responder por outras. Lógico. Mas a mercantilização em alguns aspectos, de transformar a igreja em quase que franquias personalistas de se ganhar dinheiro. Como é que vocês veem isso, até para fazer uma justa separação? As igrejas históricas, sem exceção,
considera isso como um desvio total da mensagem da reforma. É uma aberração teológica, uma aberração prática. Isso, o pessoal descobriu que isso é uma maneira realmente de ganhar dinheiro, e ganha mesmo, especialmente em países como o Brasil e outros, por exemplo, na África, é muito mais acentuado ainda, onde você não tem os bens que você paga, a gente paga os impostos nossos e a gente não tem o retorno, né, através de benefícios. Ora, um país como esse, você vai recorrer a quem? Eu posso pagar o meu seguro particular, mas milhões de pessoas não podem. O que eles vão fazer? Eles caem no canto da sereia. Social pode a desigualdade facilita demais, porque cai no canto da sereia, porque você recebe uma promessa, você não tem como comprar o dinheiro, fazer o exame. Agora mesmo, nessa questão do câncer de mama, né, da campanha toda, o pessoal não consegue atender, então a pessoa tenta fazer alguma coisa e a igreja suprir alguma necessidade e as pessoas acreditam. Chegando nisso que se chama de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade nasceu exatamente nesse contexto de satisfazer, ou seja, em outras palavras, deixou-se de pensar no céu como um lugar para onde a gente vai, e a teologia da prosperidade traz o céu para a terra. O Quase que volta na questão das indulgências. Das indulgências, eu acho Voltou, que volta. Né? Eu acho que volta. A gente não tem o nome de indulgências, mas a gente trouxe o céu para cá. A pessoa tem que se dar bem aqui. Então isso eu acho uma perversão, né, uma aberração total da mensagem do cristianismo como um todo, católico ou protestante, e especialmente da reforma protestante. Com certeza, se Martinho Lutero voltasse hoje, ele ficaria com muito desgosto em algumas vezes. E ele certamente deve estar revirando na tumba, porque não é isso que ele imagina. Bom, vamos então para mais um intervalo, o último. Daqui a pouquinho voltamos para o quarto bloco da entrevista com o teólogo, professor universitário e pastor Ronaldo Cavalcante, falando sobre os 500 anos da Reforma. Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 31 de outubro de 2017, data em que se comemora os 500 anos da Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero. E o nosso convidado especial de hoje é o teólogo, professor universitário e pastor Ronaldo Cavalcante. Ele que é um pesquisador estudioso sobre o tema. Ele lançou esse ano 2 livros, 500 anos da Reforma Protestante, ele como organizador, e as relações entre o protestantismo e a modernidade. Olha só uma coisa curiosa, esse segundo livro, ele tem a chancela da CAPES, né, que é um órgão de pesquisa, e, enfim, o mundo acadêmico todo conhece, e lançado pela editora Paulinas, que a gente vê um forte vínculo com a Igreja Católica. Então, emendando 2 coisas, falando dos livros e também qual é a sua proximidade, o seu diálogo como religioso, mas homem de ciência também, em dialogar com a Igreja Católica. Eu acho, Enzo, que uma das conquistas da reforma foi exatamente o diálogo, o debate. O debate com pessoas diferentes e tudo mais. Houve momentos de ruptura, de intolerância, mas a reforma aprendeu a tolerância pela sua própria intolerância. Ela reagiu também contra o catolicismo e teve intolerância com grupos minoritários, como os anabatistas e judeus e tudo mais. Mas ela vai aprendendo. No século XVII, o campeão da tolerância, as cartas de tolerância, foi escrito por John Locke, o grande filósofo inglês, né? Que era anglicano, protestante. E todos esses trabalharam muito essa questão aí. E o ecumenismo é um tema muito importante para Lutero, apesar de que ele era radicalmente contra. O pessoal não quis editar o livro, a primeira edição do Alcorão em alemão, numa gráfica da Basileia, na Suíça, e ele deu a ordem. Tem que publicar e eu faço o prefácio. Mostrando isso, exatamente observar isso, quer dizer, o Martinho Lutero traduziu o Alcorão para o alemão. Apoiou a tradução. E fez o prefácio. E tem muito cristão hoje que demoniza o islamismo. Exatamente. No prefácio ele deixou claras as discordâncias dele com a fé islâmica, mas, ou seja, não pode existir na nossa cultura o índex. O índex é medieval, a proibição ou seja, os livros proibidos de se lerem. Nós não, ou seja, esse índex não pode existir entre nós, inclusive o livro que é contra a nossa fé, que é a fé islâmica. Mas nós temos que respeitar e discutir e aprender a discutir. Por que o movimento da reforma protestante não foi chamado uma revolução e sim uma reforma?
Voltando aqui na questão porque o Lutero, por causa da ideia original ou porque não aconteceu uma revolução? Não. Aconteceu uma revolução, mas só que... Ele era um reacionário ou um revolucionário? Ou seja, ele era um tipo de reformador mesmo, reagiu querendo reformar. Só que o caminho, a maneira como foi feita as coisas, como aconteceram as coisas, elas tomaram caminhos distintos. Porque elas entraram no campo político. Os príncipes que estavam todos desejosos de se libertarem de Roma e da Santa Sé, porque já pagavam altos impostos, tiveram um apoio fundamental e primordial para ele. Então isso ajudou demais porque aí os cantões e os estados dos principados, isso ajudou muito na reforma, né? E também a reforma teve uma participação muito grande na ciência moderna que estava nascendo. Né? Depois do Copérnico e do Galileu, se você pegar o Kepler, era luterano, o Tycho Brahe da Dinamarca era luterano e o Isaac Newton em Cambridge era anglicano. Todos esses foram fundamentais para assentar o método empírico, indutivo empírico, que foi fundamental para revolucionar. Né? Então, nesse sentido, foi um tipo de revolução como a copernicana. Ela deu continuidade. E ela agiu muito na questão das finanças. Né? A burguesia ascendente, ela se tornou majoritariamente protestante, porque ela tinha o apoio que precisava para fazer isso. Então, foi uma revolução. Inclusive, ela tem sido chamada ultimamente de revolução mesmo, porque ela foi muito ampla, né? Ela saiu da área religiosa e foi para a área educacional, por exemplo, e tudo mais. Né? O senhor falou Estamos aqui discutindo as teologias protestantes, né? A gente falou de Lutero, de Weber, de Calvino, de Wesley. De uma certa forma, a gente pode até falar de Agostinho, que é muito lido, né, pelos protestantes hoje. A moderna, a contemporânea igreja brasileira tem nomes, por exemplo, como o pastor presbiteriano, o pastor Caio Fábio, nós temos o pastor Ricardo Gondim, o René Padilha, da Argentina. Esses teólogos latinos, esses teólogos especificamente os brasileiros, eles têm levado adiante essa premissa reformista de Lutero? Olha, especialmente esses aí, você citou muito bem, você fez uma seleção muito boa, porque eles têm, com todas as diferenças que há entre eles, entre o Caio Fábio e o Gondim, por exemplo, e entre outros, todos eles participaram de um movimento evangélico chamado Missão Integral. Missão Integral é uma tentativa de recuperar a mensagem integral das Escrituras que estava presente na Reforma. Eles perceberam que havia excessos na Igreja Evangélica e havia uma defasagem na Igreja Católica, e isso foi criado um movimento na década de 60, 70, na Europa. Foi feita uma grande conferência de Lausanne em 74, onde vários desses estavam presentes, ou não todos, mas o Padilha e o Valdir Stornago e o Ariovaldo Ramos. Essa influência toda veio de Lausanne em 74, que é a missão integral. É uma tentativa de não mais só evangelizar para a alma, ou seja, a pessoa não é só a relação com Deus, mas é também o meio ambiente, as relações sociais, ou seja, o cristianismo tem que ser uma coisa total, para a vida toda. Ele não é apenas uma segurança que te dá para chegar no céu, mas ele te ensina, te faz, ou te mostra como é que se deve viver junto com seus semelhantes, junto com o próximo e tudo mais. Correto. Então, professor, uma última pergunta, ainda nesse movimento da igreja atual achar as suas novas ovelhas. Nós temos a questão hoje muito presente da discussão de gênero, da liberdade de gênero. Nós temos hoje, por exemplo, o pastor José Barbosa, de Belo Horizonte, que tem trabalho. Que tem um trabalho que tem a discussão sobre Jesus condena a homofobia é pecado. Temos o pastor Fabrício Cunha, temos bastante pastores que estão indo atrás da questão de gênero, estão indo atrás da questão de pessoas que durante os últimos anos foram afastadas das igrejas, os divorciados,
as pessoas que de alguma forma não foram vistas como socialmente aceitáveis dentro daquilo que um momento foi o corpo perfeito da igreja evangélica. Olha, essa é uma questão fronteiriça e limite muito importante, e eu diria o seguinte: a igreja, ela entende, a nossa recepção da mensagem da reforma, a gente recebeu muito como sendo, e até da própria Bíblia, como sendo uma coisa muito confessional e doutrinária. E a gente esqueceu que o cristianismo, antes de ser doutrina, ele é relação. Relação com Deus e relação com o próximo. Por isso que os 2 mandamentos estão colocados aí. Que haja algum tipo de doutrina. A doutrina é o que é? É uma lei que você faz para uma determinada comunidade ou para uma cidade. Como é que uma cidade vai funcionar sem lei? Só para citar corretamente, é o Jesus Condena a Homofobia, que é um movimento que esse pastor coordena. Exatamente. Então eu acho que se a gente resume o cristianismo em doutrina e confessionalidade apenas, não há espaço para os diferentes, para a alteridade. A alteridade ela tá fundamental, excluída, né? Ela está excluída, ou seja, agora, se cristianismo é relação, se o que Jesus fez com seus discípulos foi estabelecer uma relação, porque veja bem, como é que Jesus coloca no grupo apostólico um Simão Zelota, que era um revolucionário, que matava soldados romanos na balada? Como é que ele vai confiar em Marta e Maria, 2 mulheres, que o judaísmo não dava crédito nenhum? Como é que ele vai vai jantar na casa de Zaqueu, que era um publicano, marginalizado socialmente? Então, se a gente pegar esses fatos do Evangelho, a maneira como Jesus olhava e o gesto que ele fazia na sequência, ele traduz o que é graça de Deus, o que é a graça de Deus. Então, essa graça de Deus que atinge, perdão, Enzo, isso mostra que o cristianismo é essencialmente uma relação de confiança, porque é fé. O que está no meio é fé. A gente perdeu isso. Agora, falando em alteridade, como é que vocês veem dentro das igrejas, dentro da discussão acadêmica também da teologia, episódios recentes que estão acontecendo nesse Brasil tão intolerante, onde, nem sei se pode dizer, são pessoas religiosas, mas enfim, traficantes, bandidos, né, em nome de Jesus, em nome de Deus, mandando destruir templos de religiões afros, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo a gente vê isso também. Eu acho o absurdo, ou seja, o abominável dos absurdos é o que está acontecendo, porque é exatamente a excrescência final do espírito de intolerância. Toda religião que se resume em doutrina e em confessionalidade apenas, o caminho final é esse aí, porque você não considera o outro. O que é o outro? Para que dialogar se eu tenho a verdade? Não é verdade? Então, no final das contas, numa situação limite, o que acontece são essas barbaridades, ou seja, é um barbarismo como se fazia na Idade Média contra o muçulmano, contra o maometano, o sarraceno, ou mesmo contra o judeu. Fizeram contra o judeu. Eu acho um absurdo isso. Pastor, além dessa questão religiosa da igreja, né, dos protestantes, das igrejas protestantes, quais os outros marcos, passado 500 anos da Reforma, que nós podemos ver no mundo ocidental? E o que o senhor acha? Nós não vamos estar aqui nos 1000 anos da Reforma, né? Exatamente. Mas o que o senhor acha que a gente vai poder comemorar quando fizer 1000 anos? E o que pode se comemorar hoje como resultado da Reforma protestante? Olha, eu acho que ela foi mais do que espiritual. Ela começou como um movimento religioso, a questão das indulgências, mas ela extrapolou os muros da igreja. Há uma descoberta da subjetividade humana, né? Que o Agostinho já falava disso, o caminho da individuação, que o Jung, né? O seu grande psicólogo, vai trabalhar. Alemão, né? O suíço que era protestante, filho de pastor, trabalhou a questão o caminho da individuação. Isso foi muito porque a pessoa respondia com o próprio nome perante Deus. Segunda coisa, a ciência moderna. Terceira coisa, a educação. Ou seja, o Jean Comenius foi o grande que escreveu a Didática Magna. É a obra que revolucionou a educação. Por quê? Porque ele falava, mulher e criança têm que ir para a escola. Ninguém falava isso, era um absurdo. E ele era da Tchecoslováquia, discípulo de John Hus, converteu-se ao luteranismo e fez uma revolução. O Jean-Jacques Rousseau era calvinista. A gente fala, bom, claro que ele teve problemas com a igreja calvinista, porque ele tinha uma cabeça, o romantismo dele da educação era muito exacerbado, mas ele era de formação calvinista. E além disso, Honório, eu creio que a luta principal para derrotar o sistema escravagista, que aconteceu primeiro nos Estados Unidos e na Inglaterra,
foi feito por protestantes, anglicanos, metodistas, quakers, batistas. Quase não acha presbiteriano ali, é uma pena. Eu fico lamentando porque dificilmente você encontra um presbiteriano ali, porque eles deram numa igreja um pouco mais elevada e tal. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas fizeram a derrocada do sistema escravagista. Então, isso é fundamental. Aliás, o Joaquim Nabuco, o nosso grande anti-escravagista, abolicionista, foi para a Inglaterra e leu todos os diários do Wilberforce, que era esse anglicano, e por conta disso é que ele trouxe as ideias. Ou seja, em vez de fazer uma revolução sangrenta para fazer, vamos convencer o parlamento, como o Wilberforce fez na... Bom, nós faltando menos de 3 minutos, então pergunta rápida, resposta rápida. A relação com a Igreja Católica. Eu faço a pergunta trazendo um fato. Agora, uns meses atrás, o Estado do Vaticano lançou um selo em comemoração aos 500 anos da Reforma. Isso é muito simbólico, né? É muito simbólico. A primeira atividade celebrando os 500 anos da Reforma, em 2017, foi feito em Lund, na Suécia, com a presença do Papa Francisco. Isso jamais aconteceu. Então, isso é um sinal alvissareiro. Agora, tem problemas? Tem coisas não resolvidas da ordem, da ordenação, sacramento? Tem, lógico. Se pensasse igual, estava tudo na mesma igreja. Exatamente, mas tem 50 anos, 60 anos, desde o Vaticano II, que luteranos, anglicanos, eu te falei antes, e outros protestantismos estão conversando numa mesa de negociação. Então, o ecumenismo, eu acho que é a grande saída, apesar de que muitos protestantes consideram uma abominação, ou seja, uma mistura com aquilo que não se deve e tal. Apertei o tempo, ainda dá para a última pensei o pergunta. contrário. Eu penso o contrário. Então, Professor, também, mas deixa para você. também pastor. Rapidinho. Milagre hoje? Eu acho que os 30 milagres, segundos para eu acho que os milagres são as mudanças que o Evangelho nos faz para uma pessoa que converte, no sentido de mudar uma prática de vida dela e, por exemplo, ajudar uma outra pessoa a ter uma outra visão, ela não está ensimesmada, isso é um grande milagre. Ou seja, uma pessoa que muda o seu modus operandi, a sua ética e passa a compartilhar e partilhar um pouco daquilo que ele tem para outras pessoas, já é um grande milagre. Com esse milagre, o Kant dizia isso, né? O Kant dizia isso. Se a religião servir para alguma coisa, ele era luterano, hein? Ela tem que servir para rearmar moralmente a sociedade, né? Eu acho que é por aí. Ok, com esse recado final, então, hoje, 31 de outubro, 500 anos da Reforma Protestante, nós encerramos o Roda de Entrevista de hoje. Eu agradeço muito aos colegas jornalistas Alton Fernandes e a Honora Ditz, a pronúncia correta, né, que ajudaram... Parente de Lutero, né? Parente de Lutero, Da Alemanha. que ajudaram nessa conversa muito agradável com o professor, teólogo e pastor Ronaldo Cavalcante. Uma boa noite para vocês, muito obrigado e voltamos na semana que vem. Boa noite. Boa noite. Obrigado.